Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando neste ensino da palavra. O Senhor Deus tem nos dado vitória, tem nos ajudado em todas as coisas. E é gratificante, muito gratificante poder aprender a palavra de Deus, nesse encher do conhecimento e da sabedoria que somente o Senhor tem para nos conceder. Até porque o conhecimento da palavra nos auxilia não só a vivermos nessa terra, como também a alcançarmos, a nossa salvação. É tudo através da palavra de Deus. Então é muito importante nós adquirirmos o conhecimento e aprendermos a respeito da gloriosa palavra. Nós estamos estudando, todas as quintas, a partir das 8 horas, aprendendo sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos de quase todas as facetas do fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre a bondade. Então, em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Hoje nós vamos estar falando sobre bondade. Na quinta passada, nós aprendemos a respeito da benignidade. Se nós procurarmos sobre benignidade e bondade, aparentemente parece ser a mesma coisa, porém existe uma diferença entre bondade e entre benignidade. A palavra benignidade, no grego, se fala agatosine, é a palavra para benignidade, para bondade, no grego. Então, a palavra bondade, em grego, é agatosine, que significa virtude, significa benevolência. Essa palavra grega, na verdade, é um plural, que vem de uma outra palavra grega, que é ágatos. Então, agatosine é um plural da palavra ágatos. E ágatos significa benevolente, ou ainda bondade ativa. Aprendendo sobre a diferença entre bondade e benignidade, nós entendemos que benignidade é a bondade interior, é o que existe dentro do ser humano, no nosso caso, dentro do cristão, fruto do Espírito, é a bondade interior. Essa é a benignidade, tá? É a característica de ser bom, interiormente. Já a bondade, propriamente dito, ela é a benignidade em ação, tá? Então, seria a ação, boas ações, Reflete, então, no caso, a bondade. Então, ser benigno, tratando da diferença, entre bondade e benignidade, ser benigno significa ter excelência no caráter e no comportamento. É pensar o bem, desejar o bem às pessoas, e o interessante é que está muito ligado ao julgar, está muito ligado ao julgamento. Então, ser benigno é ter bons sentimentos para com o próximo, para com tudo, para com todos. Fala-se da excelência do caráter, no original grego. Nós falamos sobre benignidade na quinta passada. Ser bondoso já é agir bondosamente, tá? Então seria fazer o bem com as minhas ações, com as nossas ações. Isso é ser bondoso. Então, ser benigno é eu ter as características de bondade habitando em mim. Tá? Então, é o desejo, o bom desejo para com o próximo, o bom pensamento, enfim. Isso é ser benigno. Ser bondoso é agir, é fazer, é praticar. Tá? Então, quando eu penso ou eu raciocínio coisas boas, para com Deus, para com o próximo, enfim, quando eu faço tudo isso, eu faço através da benignidade, é ela trabalhando dentro de mim. Então, tudo isso é feito com a benignidade. Logo, com a bondade, eu
começo a agir. Então, eu ponho em prática aquilo que eu senti em meu coração. Tá? Então, digamos que seria a benignidade em ação. Essa é a bondade como o fruto do Espírito. Então, a gente vê que o fruto do Espírito ele é completo, né? Então, ele abrange todas as áreas da nossa vida espiritual, e é através dele que nós temos, digamos assim, nós temos a capacidade, digamos, de poder alcançar mesmo a nossa salvação. Não que a capacidade seja nossa, em hipótese alguma, né? Tudo é graça de Deus, é graça divina, mas é através do fruto do Espírito. Então, sem o fruto do Espírito, é impossível alcançarmos a salvação. Então, é através do fruto do Espírito que Deus me capacita, né? Deus me dá a capacidade de alcançar a salvação. É capacitação de Deus através do fruto, tá? Então, essa é a diferença entre benignidade e bondade. Deus, ele é bondoso. Essa é uma característica de Deus também, que você vê que no decorrer do fruto do Espírito, que nós viemos aprendendo durante essas quintas, nós percebemos que cada fruto, ou cada faceta deste fruto, está em Deus. Então, Deus, primeiramente, ele tem isso, e é manifestado em nós através do Espírito Santo. Então, tudo que nós tratamos aqui, o amor, a paz, a alegria, enfim, tudo isso Deus ele tem. E o reflexo do que Deus tem está em nós, através do fruto do Espírito. Então, Deus ele é bondoso. Em Salmos 145:13 diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Ou seja, Deus, ele é bondoso em tudo o que ele faz. Todas as coisas que Deus faz é segundo a sua bondade. O grande problema de nós seres humanos é de não compreendermos o agir de Deus, e isso é comum não compreender, porque nós somos seres humanos, né? Então Deus ele é espiritual, ele vai além da esfera natural, do conhecimento racional do ser humano. Não é à toa que ele se manifestou em carne através de Cristo Jesus, para que toda a ideia de Deus, que vai além do racional humano, viesse a se manifestar de um modo diferente no ser humano, né? Então, quando Jesus ele falava com Nicodemos, por exemplo, ele dizia: eu falo de coisas daqui, da terra, terrenas, vocês não me entendem. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Então, a ideia de Deus vai além do raciocínio humano. Então, é difícil mesmo compreender as ações de Deus. Porém, nós, pela nossa fé e pela nossa devoção, a nossa entrega ao Senhor, nós passamos a acreditar e a concordar que o que Deus fez ou permitiu em nossas vidas é a melhor coisa, né? Foi o melhor a acontecer, por mais que aparentemente parece que não é, né? Parece que Deus está sendo injusto, e muitas das vezes nós achamos que Deus está fazendo errado, mas na verdade não, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é segundo a sua bondade, né? Ele é bondoso em tudo o que Ele faz, tá? Então, quando nós nos estabelecemos espiritualmente nos caminhos de Deus, diante de momentos como esse, é mais fácil, entre aspas, entender que a vontade de Deus é a melhor para nós. Então, se eu saio da espiritualidade em dado momento e trabalho com raciocínio lógico, raciocínio humano, eu vou desconsiderar a ação de Deus e dizer que Deus está fazendo errado em minha vida. Mas quando eu me volto a Ele espiritualmente, através da oração, do jejum, né, da busca na palavra e da consagração, então eu amorteço a minha carne e meu espírito, eu se torno mais vivo espiritualmente. Então eu começo a entender, não 100%, mas compreender que o melhor de Deus, ele acontece na minha vida sempre, né? Então a bondade de Deus, ela se manifesta sempre. E isso não é algo colocado
humanamente, né, dentro de conceitos teológicos ou eclesiásticos, mas é o que de fato a palavra diz. Salmos 145:13, é bondoso em tudo o que faz. Então Deus, ele é bondoso. E ainda em Salmos, só que lá em 31:19, nós vamos aprender que a bondade de Deus, ela é reservada. E isso é interessante. Diz assim: como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Salmos 131:19. Então, é grande a bondade dele, que ele reservou para aqueles que o temem. Então, todos nós que procuramos viver a vontade de Deus, que procuramos temer ao Senhor, Deus, ele tem reservado para nós a sua bondade. A bondade de Deus está reservada para nós. Em dados momentos de nossas vidas, às vezes parece que a bondade de Deus, ela deixou de existir, né? É aquele momento de provação de Deus, né? Poderíamos citar Jó, por exemplo, né, em sua provação, ou Abraão, né, quando Deus pediu o sacrifício de seu filho Isaque. Parece que a bondade de Deus já não está fazendo mais parte, né, da nossa vida, mas é questão de compreensão espiritual, né, como eu disse anteriormente. Então, a bondade de Deus está reservada para nós. Ainda que nós não venhamos a enxergar a bondade dele reservada para nós, ela está, porque a Bíblia diz que está. Então, em dado momento de nossas vidas, parece que não tem, mas tem. A bondade dele está reservada. Então, isso não significa, é lógico, que a bondade dele é só para nós que tememos a ele, ponto final. A bondade dele também se manifesta na vida de pessoas que não servem a Deus, na vida de pessoas que blasfemam contra ele, que se voltam contra Deus, ou não acreditam em Deus, também se manifesta na vida deles, né, através da misericórdia e do amor do Senhor. Então não significa que somente nós usufruiremos da bondade de Deus, mas toda a raça humana usufrui. A diferença entre nós cristãos e aqueles que não querem viver uma vida com Deus, né, a diferença é que eles não têm bondade reservadas para eles, né? Está reservada para aqueles que o temem, a Bíblia diz. Então, em dado momento, a bondade de Deus se manifestará na vida deles, segundo a misericórdia e amor do Senhor. Então, Deus, ele vai livrar eles, Deus, ele vai falar com eles e consolar em dado momento, sim, porque Deus, ele é misericordioso. Até porque Jesus disse que ele veio para os enfermos, né, não para os sãos. Então, Deus sempre vai estar a agir na vida daqueles que não querem nada com Deus, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor. Porém, para nós que estamos buscando ao Senhor, nós temos coisas que as pessoas do mundo não têm, né? Então, boa parte das bênçãos e promessas de Deus na Bíblia são para aqueles que temem e buscam a Deus. Então, a bondade de Deus, ela está, de fato, reservada para nós. A graça de Deus, ela é a manifestação da bondade do Senhor em nossas vidas. A graça, no grego, se fala charis, né, que é o favor imerecido. E ela se manifestou em nossas vidas através de agaton, que é a bondade de Deus, a ação, né? É a bondade de Deus em ação. Em Efésios, capítulo 2, verso de número 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, Deus nos concedeu a sua salvação por meio da graça, pela graça, que é um favor imerecido, né? Não merecíamos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não merecíamos isso, não merecemos a salvação. A Bíblia mesmo nos diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então, não é o meu ato, a minha ação,
que traz a salvação para a minha vida. Que traz a salvação é a graça e misericórdia de Deus. Agora, eu só vou permanecer na salvação, né, uma vida salva diante de Deus, né, a partir do momento que eu vivo a palavra do Senhor. Então, a obediência à palavra de Deus me faz permanecer na condição de salvo, né, na salvação de Cristo. Tá? Então, a salvação se manifestou na minha vida através da graça. Então, ela faz parte da minha vida. Só que eu posso deixá-la com as minhas ações, né, com as minhas atitudes. Eu posso simplesmente deixá-la de lado e procurar o meu caminho segundo o meu querer, a minha vontade, viver as coisas do mundo. Tá? Então, eu tenho essa opção. Se eu quero viver a graça de Deus, a salvação, viver uma vida voltada ao Senhor ou não. Eu tenho essa opção. Porém, a graça, a salvação, ela foi dada para todos. Porém, nem todos, infelizmente, estão interessados em tê-la. E esta manifestação da salvação para nossas vidas é a bondade de Deus. Então, quando Deus, né, ele trouxe a salvação a nós, é a bondade dele fazendo o trabalho, né? Então, Jesus, segundo a sua bondade, ele decidiu se entregar por nós na cruz do Calvário. Então, ele teve, obviamente, a benignidade em si, né? O bom desejo para com a nossa alma, a nossa vida, e posteriormente a bondade entrou em ação, ou seja, ele pôs em prática aquilo que ele estava sentindo. Tá? Entra de novo a diferença entre benignidade e bondade. No próximo tópico, eu queria falar sobre a questão da bondade permanecer em nós. Ela é permanente. A bondade, ela não nos deixa, né? Na verdade, eu acho que nos demais momentos de ensino que nós tivemos aqui, nós tratamos de coisas semelhantes, né? Então, você pode perceber que nenhuma parte do fruto nos deixa em algum momento de nossas vidas, né, ou do dia a dia. Ele faz parte da nossa vida constantemente. Como eu disse anteriormente, né, em outros ensinos, o Espírito Santo, ele é permanente. Então, se ele é permanente, o fruto, de fato, é permanente em minha vida. E a bondade, ela é permanente. Então, ela está em mim constantemente, sem intervalos, tá? Então, ela não deixa de existir em mim em dado momento. Ela sempre vai estar, porque o fruto do Espírito sempre está em mim, através do Espírito Santo. A bondade, lá em Salmos 23:6, né, sobre a permanência da bondade, fala assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então o salmista diz o quê? Em Salmos 23:6, eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão, estará em mim. Né? Então essa bondade, que é uma característica natural de Deus, ela está em minha vida, através do fruto do Espírito. Então ela não vai me deixar em nenhum momento. O interessante, quando nós tratamos sobre a bondade, nós percebemos que toda a ação que ela é empreendida por aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, ela sempre vai ser positiva. Sempre vai ser, a ação sempre vai ser positiva. E a bondade, né, manifesta, obviamente é positiva, ela sempre vai ter essa característica de amor, de misericórdia, né, de simpatia, né? Então a benignidade sempre vai estar trabalhando em conjunto com a bondade. Então isso é bom. Não significa que uma pessoa que não tenha o Espírito Santo não tenha a bondade em si. Ela pode ter a bondade. Existem pessoas que não acreditam em Deus, que às vezes até professam outra religião que não inclua o Deus que nós conhecemos, né? Mas outras, digamos assim, entidades divinas, né, que eles acreditam, que são pessoas boas, tá? Então a bondade, ela não está restrita somente ao cristão. Qualquer ser humano na face da terra pode ser bom, ele pode ter a bondade. Porém, não vai ser o fruto do Espírito nele. Porque o fruto do Espírito,
ele só vem através do Espírito Santo. Tá? Então, todo mundo pode ter a bondade, porém, nem todo mundo consegue ter a bondade como fruto do Espírito. E a bondade como fruto do Espírito, ela tem características diferentes de uma bondade que qualquer ser humano pode ter. Então, vamos classificar então como bondade espiritual e bondade humana. A bondade humana é para todos, mas a bondade espiritual, que é a bondade que faz parte do fruto do Espírito, é somente para aqueles que vivem uma vida voltada a Deus, aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida, tá? Então, o Espírito Santo, ele faz morada em nós, e é através dessa morada que o fruto, ele se manifesta. Então, a bondade, a bondade de Deus, essa bondade fruto, ela permanece em nós. O próximo tópico eu queria tratar sobre como podemos retribuir a bondade de Deus. Porque a grandeza de Deus, a sua misericórdia em nossas vidas é tão grande, né, que em dados momentos nós queremos retribuir a Deus, né, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Será que existe uma maneira de fazer isso, de retribuir a Deus toda a sua bondade? Ou o que a Bíblia pode me dizer sobre isso, né? Determinado salmista, ele pensou algo sobre isso. Lá em Salmo 116, 12, 14, não me recordo quem escreveu este salmo, né? Não sei se tem um autor, mas diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. É óbvio que não há possibilidade de retribuirmos a Deus a sua bondade. Tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas, não tem como retribuir. Porém, há uma maneira de reconhecer, né, que Deus, Ele é bom para nós. E o salmista, ele encontrou uma maneira de reconhecer isso, não de retribuir. Nenhum ser humano pode retribuir a Deus tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fez. Ninguém pode retribuir, né? Deus, Ele pergunta para Jó: quem é que me deu antes para que eu retribua depois? Não tem como, porque Deus, Ele é Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então não existe ninguém que possa dar algo a Deus, né? Porque Deus, Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Então não tem como dar algo a Deus para que Ele retribua a nós. Então a nossa retribuição a Deus seria dar algo a Ele. Também Deus, Ele não necessita de tudo aquilo que nós poderíamos dar a Ele. Até a nossa justiça, a nossa retidão, a Bíblia nos diz que para Deus, né, diante de Deus é como um trapo de imundícia, ou seja, não é nada para Deus, porque Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, independente da existência do ser humano. Não significa que Deus não valoriza, que Ele não ama, que Ele não quer, não significa isso, significa que Deus, Ele não depende dessas coisas. Então não há como retribuir, mas há como reconhecer. E o salmista encontrou uma maneira de reconhecer isso. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Na verdade, essa retribuição, aliás, esse reconhecimento do salmista era agir bondosamente, primeiramente para consigo mesmo. Tá? Então, se você agir, você tiver a bondade primeiramente para consigo, que seria o quê? Buscar ao Senhor e procurar viver a vontade dEle, nós estamos praticando uma bondade para conosco. Isso é bom para nós. Só nós temos a ganhar com isso. Deus não tem nada a ganhar com isso, como eu disse, Deus, Ele não precisa de nada. Mas eu tenho muito a ganhar com isso. Então, essa é uma bondade em prol a mim mesmo, né? A minha vida mesmo. Então, o salmista encontrou esta maneira de reconhecer, que é praticar a bondade para consigo próprio, erguendo o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Quem ganha com isso? Deus? As pessoas que estão à nossa volta? Não, somos nós mesmos. Então, você vai ganhar com isso. Então, buscar ao Senhor, quem ganha com isso é nós. A oração, quem ganha com a oração?
Nós. Quem ganha com a santificação? Nós. Deus, ele não ganha nada, porque ele não precisa. Tá? Então, tudo que você fizer espiritualmente, primeiramente, quem vai ganhar com isso é você. Vai refletir nas demais pessoas? Sim, porque a vida com Deus, ela reflete em todos aqueles que estão à minha volta. Então, praticarei a bondade para com todos que estão à minha volta, através da minha vida com o Senhor. Então, primeiramente, quem ganha sou eu. Em segundo lugar, as pessoas que estão à minha volta. E Deus, ele já tem tudo, porque ele é Deus, né? Ele é tudo. A bondade e o pecado, ou o pecado e a bondade. Em relação à bondade, eu percebo que existem 3 estágios na vida do cristão, 3 estágios diferentes. Existe o estágio em que eu pratico a bondade, existe o estágio em que eu posso vir a praticar a maldade, que é o oposto da bondade. Tá? Então, não é o fato de nós sermos cristãos e termos o fruto do Espírito que eu estou isento da maldade. A maldade, ela pode se manifestar em minha vida se eu não vigiar, e eu posso vir a praticá-la, mesmo sendo cristão e tendo o Espírito Santo em mim. Eu posso vir a fazer isso? Posso, porque eu sou um ser humano e sou propenso ao pecado, ao erro. Isso pode acontecer, essa possibilidade, né? Porém, é óbvio que eu não vou permitir que isso faça parte da minha vida e vire um costume, porque a Bíblia nos diz, né, que as coisas velhas, né, o apóstolo Paulo diz, se passaram, tudo se fez novo. Então, nós devemos andar agora em novidade de vida. Errar é natural, porém, permanecer no erro não faz parte da vontade de Deus para a minha vida. Então, existem 3 estágios, como eu dizia. Eu posso praticar a bondade, eu posso vir a praticar a maldade, e eu posso estar num estágio neutro, digamos, não fazendo nem o bem, nem fazendo o mal. Praticar a maldade, de fato, é pecado. A Bíblia nos mostra claramente isso. Praticar a maldade é pecado. Praticar a bondade é bênção, é do agrado de Deus. E não praticar nada, nem a bondade e nem a maldade. Será que é errado ou será que está certo? Na verdade, depende muito da ocasião, do momento. Tem momento que, se eu não praticar a bondade, se eu não praticar nada, eu peco contra Deus. Por quê? Porque Tiago, lá no capítulo 4, verso de número 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero repetir essa leitura. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Fazer o bem, que é praticar, né, a bondade, né, ter a bondade, que estar constantemente agindo, né, com a bondade. Praticar o bem, amado, não é uma coisa que se faz 24 horas no dia. Não tem como fazer isso o dia inteiro. Nós temos uma vida secular que nós temos nosso momento de trabalho, de descanso, enfim. Nunca vamos conseguir praticar o bem 24 horas. Isso é lógico, isso é óbvio. Então, existem momentos que eu não estou praticando a maldade, lógico, porque eu tenho uma vida com Deus, mas que eu também não estou praticando a bondade. E isso é pecado? Lógico que não. Tem momentos que eu não estou praticando a bondade nem a maldade, então eu estou neutro, né, digamos assim. E não é pecado nisso, isso é lógico, né? Porém, existem momentos que, se eu não praticar a bondade, eu peco. Aí entra Tiago 4,17. Qual o momento que é esse? O momento que Deus toca em meu coração para eu fazer algo. E se eu não faço, aí eu peco, que é o Tiago 4,17. Então, eu sei fazer o bem. Então, Deus toca em meu coração para que eu faça, e eu resolvo não fazer, é pecado. Tá? Então, a bondade, aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado, desde o momento em que Deus tocou em meu coração para que eu faça. Deus, Ele quer que eu faça. Ele pediu para mim, tocando em mim, para que eu faça a bondade. Eu pratique a bondade, eu faça o bem. Aí eu rejeito, falo, não vou fazer a maldade, mas também não vou fazer a bondade, não vou praticar a bondade, né? Não vou praticar o bem. Aí sim é um pecado. Porque a partir desse momento, eu passo a desobedecer a Deus, né? Por exemplo, se Deus toca em meu coração para que eu
sei lá, abençoe o meu irmão com uma cesta básica, por exemplo, e eu decido não fazê-lo, eu peco. Não porque eu não estou fazendo em si, né? Mas porque eu estou desobedecendo a Deus. Então eu sei fazer o bem. E Deus tocou em meu coração para fazer o bem. E eu decidi não fazê-lo. Aí eu pequei. Aí entra esse versículo. Pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a bondade, ela é algo de Deus, manifestando-se em nós através do fruto do Espírito. E eu não posso deixar de praticar a bondade. É óbvio que eu não tenho que praticá-la somente quando Deus tocar em meu coração. Tem que ser uma coisa natural, tá? É natural. Eu só vou pecar contra Deus quando eu praticar a maldade ou decidir não praticar a bondade quando Deus tocar em meu coração para que eu pratique. Porém, nós não precisamos esperar que Deus fale algo para nós, em nosso coração, para fazermos, né? Nós devemos agir naturalmente. E o interessante é que quando nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas, nós somos cristãos, vivemos a vontade de Deus, essas coisas acontecem naturalmente. Então não é uma tarefa, não é um esforço. Isso é prazeroso, porque temos uma vida com Deus. Nós sentimos prazer em fazer o bem, tá? Em agir bondosamente. Porque Deus está em nós, Deus está em mim, e isso é natural, faz parte da minha vida agora, tá? Então, a partir do momento que aquilo se passa a ser uma tarefa, passa a ser algo desgastante, né? Algo que traga enfado, né? Eu devo rever, né, a minha vida com Deus e procurar saber se de fato eu ainda estou na vontade do Senhor e o fruto do Espírito, o Espírito Santo ainda habita em mim. Então não é tarefa para aquele que tem uma vida com Deus. É natural ele praticar o bem, tá? É difícil não praticar a maldade, isso é difícil, porque o inimigo ele luta contra as nossas vidas de maneira, sabe, o inimigo é astuto, então ele luta, então é difícil. Então nós temos que segurar firmes mesmo com Deus, né, nas mãos do Senhor e buscar no Senhor para que nós venhamos a nos desvencilhar, né, de toda a artimanha do inimigo e vencer espiritualmente. E essa batalha, ela é constante. Então, enquanto estivermos na face da terra, nós estaremos constantemente batalhando nossa batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Não são contra as pessoas, os seres humanos, mas contra as regiões, né, demoníacas, né, os principados e potestades. Tá? Bom, eu agradeço a Deus por este momento, aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus vos abençoe grandemente. Eu espero que através desta mensagem, deste ensino, que é curto, não tem como se aprofundar tanto devido ao tempo, mas eu acredito que nós compreendemos aquilo que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Amém? Então vamos estar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. E eu tenho certeza que as bênçãos de Deus em nossas vidas vão se manifestar segundo a sua bondade a cada dia mais. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossas vidas, em nossas famílias. Perdoa-nos por todos os nossos erros e pecados e nos ajude, Senhor, para que o Teu fruto, o fruto do Teu Santo Espírito em nós, venha florescer e a cada dia mais, ó Deus, nos ajudar espiritualmente para que possamos ser aquilo que Tu queres, Pai. Manifesta da Tua bondade em nossas vidas cada dia, Senhor. Segundo a Tua misericórdia, ó Pai, age, trabalha na vida de cada um dos Teus filhos que estão em seus lares neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um e eu te peço, entre com providência em cada vida, manifesta da Tua bondade para com a vida dos Teus filhos. Que esta mensagem, esta palavra possa em cada coração, em cada família, fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. Todo mal, Senhor, que tem se levantado contra a vida do Teu servo, contra a vida da Tua serva, contra esta família, caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua paz e a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, sobre a vida de cada um esteja em nome do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém.